Bom, pessoal, seguindo, a conduta do agente deve ser dirigida tão somente no sentido de explorá-las sexualmente, tá? Esse é o fim aí mencionado em relação à ação do sujeito ativo, ok? Parágrafo 1º. Se o crime é praticado com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também a multa. Ora, a hora que você lê o parágrafo 1º, você fala, mas é simples, né? Se tem a finalidade de obter vantagem econômica, cumulativamente com a pena privativa de liberdade, vai se impor a pena de multa. Realmente é isso. Mas cuidado, tá? Veja que aqui o agente pratica o ato de favorecimento da prostituição do menor ou do vulnerável, favorecimento da prostituição visando a obtenção da vantagem econômica, só para favorecer a prostituição, tá? Esta é a finalidade, é aí que incide o parágrafo 1º. Cuidado, porque se o sujeito ativo, se o agente tiver como fim, tiver como intenção participar efetivamente nos lucros advindos com a prostituição, ou seja, atuar como se fosse um empresário, um sócio empresário da prostituta ou do prostituto, aí o crime é de rufianismo, artigo 229 do Código Penal. No 229, o agente tem lucro com a prostituição, ele é parte dos lucros da prostituição. No parágrafo 1º, não. No parágrafo 1º, ele só obtém a vantagem econômica para favorecer a prostituição. Ele não é sócio da prostituta ou do prostituto, ok? Essa é uma diferença bastante relevante, bastante importante. No parágrafo 2º, o legislador vai lá e menciona que incorre nas mesmas penas quem pratica a conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18, portanto maior de 14, tá? Nas situações descritas no caput desse artigo, ou seja, naquelas 6 situações lá mencionadas. Veja, observaçãozinha aí, a Lei 12.015 trouxe uma inovação que antes não existia. Então, ó, se a vítima tem mais de 14 anos ou mais e ainda não completou 18 anos, se ela consente com o ato, ainda que de prostituição, o fato seria atípico, tá? Portanto, quem com ela mantém relação sexual, estando ela se prostituindo, até a Lei 12.015 não cometia crime nenhum. O fato também era atípico. A Lei 12.015 vem lá e diz, não, quem insere, quem favorece a vítima nessas condições da prostituição, comete o crime do 218b caput. E quem não favorece na prostituição, mas paga para, de alguma forma, para sair com a prostituta menor de 18 anos e, portanto, com 14 ou mais, agora também comete crime. Só que agora o crime dele está descrito lá no parágrafo 2º, mas a pena é a mesma, não muda absolutamente nada. No inciso 2, o legislador menciona que também será responsabilizado criminalmente pela mesma pena do caput o proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que se verifiquem as práticas referidas no caput deste artigo. Veja, agora também uma inovação importante na lei, trazida pela Lei 12.015. O dono do estabelecimento, não importa se um bar, não importa se uma boate, não importa se um restaurante, um hotel, um motel, enfim, não importa qual é a finalidade do comércio. O dono, se não for o dono, o gerente, ou o dono e o gerente ao mesmo tempo, ou qualquer pessoa responsável por aquele estabelecimento, tá? Por aquele local aonde estão se reunindo as pessoas, onde está aquela pessoa praticando, desenvolvendo a atividade da prostituição ou outra forma de exploração sexual, também será penalizado. Ou seja, a lei alcança também este indivíduo, ok? Não importa. E é óbvio que nessa situação do inciso 2, não incide aí somente o menor, incide o enfermo e o deficiente mental, que é portador de uma debilidade mental, desde que sem o discernimento, ok? E o parágrafo 3º diz que nas hipóteses, ou na hipótese do inciso 2 do parágrafo 2º,
Qual hipótese do inciso 2º? Aquela que envolve o proprietário, o gerente ou o responsável pelo estabelecimento, pelo local em que está ocorrendo a prostituição. Na hipótese do inciso 2 do parágrafo 2º, constitui efeito obrigatório da condenação a cassação da licença de localização e de funcionamento do estabelecimento. Veja que antes isso não era obrigação, isso não era efeito da lei. Agora, com a 12.015, o parágrafo 3º obriga o juiz está obrigado, na sentença, como efeito da condenação, cassar a licença de funcionamento. Ou seja, o estabelecimento vai ser fechado e não vai funcionar mais naquelas condições em que se encontrava, ok? A observaçãozinha aí no final, só para efeito aí de vocês fazerem uma comparação, esse artigo que nós acabamos de analisar agora, ele revogou lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é 8.069/90, ele revogou o 241A, parágrafo 1º do 241A, e revogou também o 244A desta lei, ok? Pessoal, para finalizar essa informaçãozinha, nós paramos aqui e a nossa matéria, porque a semana que vem nós já temos aí as nossas avaliações, e para ficar registrado, para quem ainda tem dúvida, matéria de prova, matériazinha da avaliação que nós vamos realizar agora na próxima semana, ou na outra, não me lembro agora a data, mas enfim, na data agendada para a nossa avaliação, começa lá no artigo 213, e eu vou repetir um por um, tá? 213, 215, 215A, 216A, 216B, 217A, 218 e ao mesmo tempo 227, 218A, 218B e ao mesmo tempo o 228 do Código Penal, fazendo o quadro comparativo entre ambos, o 218C, que nós falamos ainda em sala, aula presencial do 218C, e também em aula presencial falamos do 225, 226, 234A e 234B. Lembram-se lá daquelas causas de aumento de pena. Todos esses artigos serão questionados para efeito da nossa avaliação. Um abraço e até lá.